Sei que eu tenho pouco tempo, então vou pedir desculpa e não vou dar uma acelerada para tentar trazer o máximo possível de provocações. Na verdade, quando eu vi a programação da mesa, eu entendi que eu Alcebiades falando sobre aspectos políticos, que na minha opinião hoje são aspectos fundamentais. Há pouco tempo atrás, um programa sobre a questão de trânsito, o Brasil Eduardo Vasconcelos, que afirmava que ele entendia que hoje a questão é muito mais política do que técnica, e eu acredito muito nisso. A questão hoje é muito mais política do que técnica. Política, entendendo aí política com P maiúsculo, não aquilo que acontece nos parlamentos, nos gabinetes, aquilo eu não considero política. Imaginei que o nosso secretário ia trazer alguns aspectos da gestão pública, McDowell ia nos abrilhantar com uma palestra técnica. Eu entendi que eu deveria explorar talvez uma outra questão, sendo eu um arquiteto urbanista que milito, enfim, que me envolvi nessa questão. Resolvi trazer um pouco a questão, uma discussão sobre a questão cultural. Eu queria começar essa discussão com uma manchete do jornal O Globo, de pouco mais de um mês atrás, que mostrou uma questão que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Eu entendo a cidade do Rio de Janeiro também como metrópole, não como município, onde existe uma migração, ao contrário do que está acontecendo na maioria das capitais, onde as pessoas estão abrindo mão, a demanda está migrando, de certa maneira, do transporte público para o carro particular. Isso não está acontecendo nas outras cidades. Tem um conjunto de fatores para explicar essa questão. Existem uma certa descrença, uma certa desvalorização do transporte público, mas existe também uma questão de prosperidade que, na falta de uma política adequada, está causando um aumento da frota de veículos particulares e está gerando um congestionamento. E no mesmo número do Globo, nas páginas centrais, trazia essa imagem. Primeiro, usava o jargão da área, a questão da contramão, e ao mesmo tempo mostrava a imagem do congestionamento, que na verdade de novidade não tem nada. Nós estamos acostumados com esse tipo de imagem, é o que faz parte do nosso cenário cotidiano. E quando eu vejo isso, isso nos acompanha todo dia, eu sempre tenho duas imagens que me vêm na cabeça. Uma é da privatização do espaço público. Então tem o espaço público, mantido com imposto, que todos nós recolhemos, e sobre essa camada de espaço público, nós sobrepomos uma segunda camada de territórios particulares sobre rodas. Isso é uma privatização. Ao mesmo tempo, a imagem que me vem na cabeça também é a imagem da ineficiência. É o mesmo espaço ocupado por um ônibus com 70 pessoas a bordo. Eu vejo 3 veículos, a gente tem uma taxa de ocupação baixíssima. Então, na melhor das hipóteses, a gente tem 3 veículos com 2 pessoas a bordo, 6 pessoas. Então, mesma porção de espaço público ocupado por 70, também é ocupado por 6 do lado, com o mesmo tipo de prioridade, prerrogativa de uso do espaço público. Esse modelo de mobilidade traz uma série de problemas. É uma mobilidade cara, é uma mobilidade que traz uma série de impactos, consome basicamente fontes de energia que ou são finitas, porque são derivados de petróleo, ou envolvem um certo manejo de determinadas áreas que poderiam estar produzindo alimentos, mas estão produzindo combustível para os carros circularem, no etanol, fora outros tipos de combustível, que a você está consumindo fontes de energia e gerando externalidades as mais diversas, poluições, ruídos, segregações, intrusões na paisagem, são todos aspectos negativos desse sistema. E quando a gente delega aos condutores as decisões sobre o uso desse sistema de mobilidade, a gente ainda corre o risco de ter uma cidade muitas vezes paralisada, onde a cidade não anda, porque a cidade não anda, porque não existe nenhuma outra explicação para a cidade não andar, a não ser justamente essas decisões equivocadas que os condutores têm. Mas esse não é o fundo do poço. O fundo do poço é que este modelo é um modelo que mata. Nós temos índices de acidentes de trânsito e de fatalidades decorrentes de acidentes de trânsito absolutamente inaceitáveis. Outros países terão tomado medidas mais drásticas para mudar esse modelo de mobilidade. Nós aqui convivemos ano a ano com números que vão de 56 a 60 mil mortes por ano derivados de acidentes do trânsito, mesmo entendendo que muitos registros não são feitos e as nossas estatísticas são falhas. Você tem uma ideia? Se essa fatalidade não ocorrer nas primeiras 24 horas, sequer é computado como uma fatalidade decorrente de acidente de trânsito.
Então os números são muito maiores, muito mais assustadores do que isso. Agora, com todas essas imagens negativas, fato é que o transporte tem uma função básica na cidade, de provisão de mobilidade e de acessibilidade, e a partir da combinação dessa mobilidade e dessa acessibilidade, nós fazemos a cidade acontecer. Então, assim, por mais que, por exemplo, a internet substitua viagens reais por viagens virtuais, né, eu não acredito que vai chegar o dia que nenhum de nós vai circular. Eu, por exemplo, preciso circular pela cidade para me sentir parte dessa cidade, para me reconhecer nos meus concidadãos. Né? Isso fortalece a estrutura, a organização social. Então é fundamental que a gente continue circulando. Posso até circular menos. Hoje em dia eu faço compras, eu atendo alunos, eu converso com colegas, eu pesquiso obras em bibliotecas sem sair da minha casa. Então são viagens reais, são substituídas por viagens virtuais. Mas isso nunca vai substituir totalmente. Eu sempre vou sentir necessidade de ir para a rua, de estar na rua, de caminhar, de encontrar outras pessoas, enfim, de me sentir parte desse organismo coletivo chamado cidade. E essa provisão de mobilidade e acessibilidade sempre esteve presente na história das cidades. Cidades surgem em sítios acessíveis e prosperam por causa dessa acessibilidade. E ao longo da evolução das cidades, são os caminhos que nós fazemos nas cidades que vão definindo a forma como as pessoas circulam. Né? As estruturas de circulação vão se consolidando, definindo quarteirões, quadras, lotes. A cidade vai se configurando, né? Vai se organizando e se estruturando a partir desses caminhos que nós desenhamos. A exceção disso são as cidades projetadas, né? Cidades planejadas, que aí tem na sua estrutura de circulação então, um elemento dominante. E nós viemos projetando cidades dessa maneira desde os primórdios da cidade, tendo, né, as pessoas como foco. Nós sempre projetamos cidades para pessoas. Paramos de fazer isso ao longo do século XX. No Brasil, isso foi dito aqui antes de mim, né, a partir basicamente da década de 50, deixamos de projetar para pessoas e começamos a projetar cidades para veículos. Essa era uma utopia que era perseguida. Um dia, todos nós teríamos nossos automóveis e faríamos, né, as nossas viagens do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, pelo caminho que a gente quer, levando o que a gente quer, enfim. Eu não consigo perceber nada disso quando eu estou preso no condicionamento. De toda aquela liberdade, né, que o anúncio na televisão dizia, né, aquela coisa de caminhar para o infinito, a coisa da liberdade, fica perdida, fica tomar quando eu estou dentro de um condicionamento. Tudo isso não está acontecendo. E esse modelo de cidade, né, direcionada para veículos começou a gerar uma série de problemas, né, a começar dos cenários absolutamente áridos, desprovidos de qualidade, cenários especificamente dedicados à circulação veicular, fora todos os outros problemas que a gente já percebeu aqui nas falações anteriores. Então é preciso quebrar esse modelo, é preciso quebrar esse paradigma e a gente precisa voltar a projetar a cidade para pessoas e não para veículos. Tudo isso acontece nos espaços públicos, que eram os espaços onde as pessoas se encontravam, né, como o Janot falou, como o McDowell também falou antes de mim, né, na medida em que essa demanda por circulação motorizada foi aumentando, foi necessário criar estruturas cada vez mais retilíneas, porque esses veículos foram se tornando velozes e foram se tornando também hostis, né, e os pedestres então foram sendo empurrados para os lados desses espaços cada vez mais desvalorizados, chamados calçadas. Então os lugares onde as pessoas se encontravam, passou a ser lugar de circular, né, espaço de passagem, não espaço de permanência. São aspectos que a gente precisa recuperar. Inegavelmente, a gente tem uma eficiência no que diz respeito ao consumo de espaço público, facilmente percebidos, né? Exercícios como esses foram feitos já em vários momentos, em várias cidades, onde uma mesma demanda, né, atendida por transporte público, mesmo por ônibus ou por veículos particulares, a gente tem consumos de espaço público bastante diferentes. Aqui, no caso, inclui a bicicleta também como uma alternativa. Isso aqui não é só consumo de espaço público, isso representa consumo de combustível, representa poluição, tudo isso que a gente está falando. Então, é um modelo que a gente quer quebrar. Para quebrar isso, existe a necessidade de se construir uma política de mobilidade política que seja digna desse nome, política de polis,
da cidade. A política nasce nas ruas, a verdadeira política, em que eu vou basicamente priorizar o uso desse espaço público. E eu estou particularmente convencido que uma boa política de mobilidade busca priorizar os deslocamentos a pé, sobre a circulação veicular, priorizar os deslocamentos não motorizados sobre motorizados e o transporte, as soluções de transporte público coletivo sobre o transporte individual particular. Quer dizer, isso para mim, pelo menos, me parece consistente do ponto de vista de produção de uma política efetiva de mobilidade nas cidades. Para isso eu vou privilegiar principalmente o pedestre, e existe esse aspecto do pedestre com mobilidade reduzida, que começou com o estudo das pessoas portadoras de deficiência, mas na medida em que a gente percebe que os obstáculos que afetam a presença das pessoas portadoras de deficiência nas ruas também afetam idosos, também afetam gestantes, obesos, crianças. Então eu não estou falando apenas de direcionar investimento para um segmento que poderia representar aí alguma coisa da ordem de 15%, mas eu acho que a gente, na verdade, está direcionando esse investimento para todo mundo. Então, para mim, pedestre com mobilidade reduzida não existe. O que existe é o pedestre, porque todos nós temos ou teremos, em algum momento da nossa vida, a nossa mobilidade reduzida. Ele está carregando uma pequena carga urbana, ou porque a idade já traz artrose. Eu mesmo já estou com o meu joelho aqui já começando a chiar de dor, então algumas questões eu já estou sentindo no que diz respeito à mobilidade reduzida. Priorizando também soluções não motorizadas, como bicicletas e triciclos, buscando soluções públicas coletivas. A gente tem aí uma gama de soluções, algumas já foram até mostradas, mas eu vou repetir. E, como última prioridade, eu estou ali colocando um automóvel particular. Não sei se alguém está enxergando ali. Isso não é só implicância, não. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho carro, sim, eu uso carro. Quando eu preciso estar às 7h30 da manhã na Ilha do Fundão ou na Gávea, eu acabo usando o carro. Mas eu sou muito criterioso. Fim de semana, aqui para vir para cá, para o centro, carro nem pensar. Em determinadas horas eu deixo meu carro em casa. Só uso etanol, é uma medida mitigadora, não chega a ser uma solução. Mas, enfim, tento ser um pouco criterioso no uso desse objeto. Eu não considero propriamente uma solução. E se eu coloco o automóvel particular ali, não é só porque eu tenho implicância, não, porque eu acho que isso é uma política. Se a gente quiser priorizar as soluções de transporte público coletivo, se a gente quiser priorizar formas mais interessantes de circular e de usar os espaços públicos da cidade, eu tenho que, por outro lado, sim, inibir, desencorajar, penalizar o uso do automóvel particular. Então, eu preciso de uma política que efetivamente desencoraje esse uso desenfreado. E existem algumas barreiras a se vencer, e por isso eu quis trazer essa questão mais cultural. E eu lanço mão dessa figura que eu aprendi recentemente, a figura do iCar, ou a figura do EgoCar, como eu estou traduzindo para o português. Eu vi isso pela primeira vez há uns meses atrás, numa palestra de uns professores que vieram ao Brasil, professores da Alemanha. E realmente, assim, essa relação que as pessoas criaram com o carro, que nós criamos com o carro, onde existe a questão da posse do veículo, muito relacionado ao status. Então, se você é bem sucedido, você tem que ter um carro, aquela coisa toda, às vezes até carros maiores do que você efetivamente precisa. E mais do que isso, é preciso que você use o carro. Então, tudo é feito para facilitar o uso do carro. Admito que existe aí também uma questão de relação de poder, essa ideia de você dominar uma máquina de quase 1 tonelada, não deixa de ter também esse apelo. Então a gente precisa precisa quebrar esse paradigma, essa relação que eu acho que tem um forte apelo cultural de relação das pessoas com esses carros. Existem aspectos comportamentais também relacionados a isso. É conhecido esse efeito de pacatos e pacíficos pedestres, nos transformamos em trogloditas alucinados, tendendo ao predador sanguinário quando estamos atrás do volante. Eu acho interessante mostrar isso, porque isso aqui foi um desenho animado produzido pelos estudos Disney, lá na Califórnia, na década de 50. Quer dizer, naquela ocasião já se percebia o efeito que esse objeto chamado automóvel teria sobre o comportamento das pessoas nas ruas. Nós temos a nossa própria versão também, pegando aqui uma carona do Miguel Paiva,
né, já transportando, né, para a realidade brasileira, para o século XXI, vamos dizer assim. Então são aspectos que a gente precisa tratar. Outra questão é a questão da barreira econômica. No dia seguinte, aquele jornal Globo, o editorial trazia esse comentário, onde, a partir de uma série de questões que são discutidas, se enfatiza uma certa necessidade, né, que espera-se que ao fim desse esforço se encontre um meio termo que não desestabilize a indústria automobilística. Eu reconheço que a indústria automobilística foi fundamental para a implantação do parque industrial no Brasil. Mas é exatamente o que eu falei, será que ainda é? Porque ele tem tanto apego, tanta preocupação em não desestabilizar uma indústria que nem é mais tão intensiva no uso de mão de obra, já não tem mais aquela coisa de atração de indústrias satélites, isso ficou para trás. É tanto que vários outros países, na indústria automobilística, estão fechando ou estão saindo. Nós aqui, também na contramão, estamos atraindo novas indústrias automobilísticas. Criando situações como essa, onde um incentivo do uso do automóvel particular, da venda de automóveis, do aumento da frota, acaba gerando um custo que não vai incidir sobre a gestão pública, vai incidir sobre nós, cidadãos. Tanto é que essa mudança, por maior que seja investimentos em transporte, uma coisa que a gente precisa ter uma clara noção é que, por mais caro que seja esse investimento, mais caro ainda é não fazer esse investimento em transporte. A conta do não transporte, eu tenho essa convicção, não posso provar, mas eu tenho essa convicção, é bem mais alta do que o custo do investimento em transporte. Até já que me antecederam colegas bem mais brilhantes, já aproveitando aqui, foi mencionado ele aqui no próprio McDowell, que em 2004, certamente esse número pode ser atualizado, nós tínhamos um prejuízo anual da ordem de 5 bilhões por ano, um prejuízo anual de 5 bilhões, por conta do tempo perdido em congestionamentos na região metropolitana, quando, naquela época, o investimento necessário para a implantação do sistema todo girava em torno de 12 bilhões. E 3 anos era suficiente para produzir o montante necessário para fazer o investimento. Agora, como o custo do não investimento, nós todos dividimos e nós pagamos um pouquinho todo dia, pela cidade congestionada, pela mobilidade cara, pela poluição, nós não sentimos essa conta, mas essa conta existe. Nós pagamos essa conta. Quando a gestão pública deixa de investir, ela está, na verdade, passando para nós, cidadãos, a conta de não ter o investimento em transporte. E não é só o custo do combustível, existe uma série de custos indiretos. Quantas empresas fecharam ou quantas empresas deixam de se localizar numa cidade como Rio de Janeiro porque sabem que o seu funcionário vai chegar cansado, vai chegar atrasado, vai ter um nível alto de absenteísmo. Então, são menos empresas, que significam menos postos de trabalho significam menos oportunidades, mais tensão social, mais violência, num círculo vicioso. Essa conta vai parar no bolso da gente, no nosso bolso como cidadãos. Então, esse é o preço que a gente paga porque a gestão pública não faz os investimentos que deveria. E aí, só como provocação, já apresentando alguns estudos alternativos, a London School of Economics, tendo apenas uma cidade, a cidade de Londres, como foco, já começou a definir, começou a estimar uma economia, que pode não ser tão grande quanto a economia girada pela indústria automobilística, mas certamente tem um custo muito menor do que o custo da economia que a indústria automobilística gira. Então a gente tem aqui, só em torno da bicicleta, alguma coisa como 3,3 milhões de euros anuais. Compra e venda de bicicletas, de acessórios, manutenção, enfim, uma série de aspectos relacionados a uma modalidade que eu estou chamando aqui da bicicleta. Bom, a gente precisa, então, de um conjunto de ações e muitas vezes a gente esbarra na necessidade de primeiro haver investimentos para depois haver restrições, quando eu acho que as coisas devem acontecer ao mesmo tempo, uma política que a gente chama da política do carrot and stick, ou da cenoura e do chicote. Então, se eu quero fazer o jumento andar, eu lanço mão das duas coisas, das coisas boas, do incentivo, da boa prática. Então, eu vou projetar bons espaços para circulação a pé na cidade, bons espaços para pedalar,
eu vou investir em sistemas de transporte público de qualidade, em políticas tarifárias. Quando eu entro no metrô e vejo que o bilhete múltiplo de 10 nada mais é do que 10 vezes, nada mais custa que 10 vezes o valor de uma passagem, eu sempre penso assim, pô, multiplicar por 10 eu sei, né? Não precisa ninguém fazer isso para mim. O que eu queria era comprar um bilhete de 12 viagens pagando 10. Comprar um bilhete de 10 pagando 10, não é vantagem. Eu estou gerando uma economia para o operador, e esse operador ele se apropria totalmente dessa economia. Bicicletários, para as pessoas usarem mais bicicletas, sistemas de bicicletas públicas, né, e principalmente boas conexões. Se eu quero convencer as pessoas a deixarem seus carros em casa e usarem o transporte público, eu tenho que projetar boas conexões na cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de reduzir a quantidade de vagas para estacionamento, sobretaxar essa forma de circular, tanto veículos quanto combustíveis, quanto o uso do espaço, ter menos espaço para circular automóvel. Então, quando eu implanto sistemas de corredores, eu reduzo o espaço do automóvel, eu também estou fazendo isso. Então, se eu quero boas calçadas, eu tenho que avançar, e alguém vai ter que perder espaço. Eu acho que quem perder espaço é justamente o automóvel particular. Então, dessa maneira, eu configuro uma política que, ao mesmo tempo, incentiva boas práticas e desencoraja ou inibe práticas alternativas, desde que essa política se submeta às necessidades da cidade. Quer dizer, o planejamento das cidades está acima do planejamento do transporte. O transporte existe para atender as necessidades da cidade. O transporte não é um fim em si mesmo. A gente sempre diz isso. É baseado em sistemas públicos coletivos, porque a cidade é pública coletiva. Então, as soluções da cidade também deveriam ser públicas coletivas. Isso já foi mencionado, né? Existem medidas de planejamento que incidem sobre a concentração da matriz de mobilidade, na medida em que eu incentivo, né, áreas residenciais mais próximas de onde já se concentram postos de trabalho. E, ao contrário, incentivando atividades econômicas mais próximas das regiões, das áreas residenciais. Com isso, eu encurto viagem, eu distribuo melhor essas viagens no espaço, buscando uma combinação de tecnologias e serviços que sejam adequados a cada demanda, a cada função. Eu gosto de brincar com meus alunos, mas eu digo sempre assim, não basta só uma decisão tecnológica. Um trem leva muito mais gente que um ônibus. Alguém aqui vai duvidar de mim? Um trem leva muito mais gente que um ônibus. Mas um serviço de trem sem pontualidade, sem conforto, sem segurança, acaba levando menos passageiros do que os ônibus, mesmo em uma operação precária, na medida que a gente conhece bem essa operação. Então, a gente precisa combinar tecnologias e serviços de acordo com essa função. Não é só uma questão de gosto. Dizer, eu gosto muito do VLT. Não, desculpa, não é uma questão de gosto. É uma questão técnica e política que vai definir tecnologias e serviços para cada espaço da cidade ou para cada estratégia de desenvolvimento que a gente queira adotar. Sim, senhor. Bom, então com isso eu preciso de uma política que promova mais e maiores deslocamento a pé. Quando eu comecei a estudar isso, o deslocamento a pé era só uma complementação da viagem. Hoje, o deslocamento a pé é uma modalidade e é uma modalidade importante. E se eu quero produzir mais e maiores deslocamentos a pé, eu preciso de espaços melhores. E eu disse melhores. Então, assim, não é uma questão só quantitativa, não é só uma calçada generosa, como essa, que eu consideraria talvez uma das calçadas mais dignas que eu conheço. Porque esta mesma calçada, se em lugar de um tráfego moderado tivesse um tráfego pesado de caminhões, ruído, fumaça, ou se em vez de um espaço ensombrecido eu estivesse exposto ao sol e à chuva, ou se em vez de eu caminhar vendo vitrines e portarias, eu caminhasse ao longo de uma cerca ou de um muro, ou se eu, em vez de ter um piso regular e macio, eu tivesse um piso irregular de pedras portuguesas todo esburacado, tudo isso vai afetar a competitividade dessa calçada como um espaço capaz de atrair e consolidar mais deslocamentos a pé. E nesse esforço de gerar mais espaços, né, para as pessoas estarem, alguns exemplos, né, alguns mais críticos, como o caso de Nova York, que dedicou, né, que deslocou uma parte do espaço para as pessoas estarem, ou exemplos até mais radicais, como o caso da Coreia do Sul, né, na cidade de Seul, né, o rio Chongcheon, que de um espaço completamente dedicado à circulação motorizada, foi sendo, né, aos poucos, transformado no espaço para a presença das pessoas, para a circulação de pessoas, para o convívio entre as pessoas, né, valorizando muito mais esse aspecto da vida urbana do que aquele cenário que a gente viu anteriormente.
Aqui eu estou falando de intervenções em espaços existentes, mas existem experiências de projetar espaços já dedicados à circulação a pé e não motorizada. Aqui é um bairro de Hammarby, na cidade de Estocolmo, na Suécia, que foi um espaço que já nasceu projetado para valorizar deslocamentos a pé, para valorizar formas não motorizadas de circulação. Aqui, rapidamente, alguns exemplos dos nossos vizinhos, né? Isso aqui em Buenos Aires, o espaço da rua continua sendo espaço de circulação, mas hoje tem a presença do pedestre, né? Um elemento importante, né? Não é um espaço totalmente dedicado à circulação motorizada, ou se eu for para o outro lado do continente, na cidade de Santiago, o grande calçadão, onde também é possível passar o veículo, desde que o pedestre deixe o veículo passar. A gente já tem outras experiências na Europa de espaços projetados e dedicados a uma presença de mais atores sociais, ciclistas, pedestres e veículos, né, uma tentativa de criar, né, espaços não convencionais, vamos dizer assim, de circulação. E se eu vou buscar também valorizar os deslocamentos não motorizados, né, ou de baixa motorização, agora que existe a bicicleta não motorizada, vou buscar redes de ciclofaixas, ciclovias, mas o ideal mesmo é ter a bicicleta na rua, desde que o condutor respeite esse ator, porque é um ator vulnerável. Lembrando, né, que o transporte não motorizado não é só de passageiros. Eu tenho uma boa parte da logística urbana que pode ser bem resolvida, né, com soluções não motorizadas também. Então a gente precisa produzir, precisa projetar uma cidade que abriga essa forma de circulação. E a gente já tem, inclusive, valorizando principalmente a conexão bicicleta com transporte de alta capacidade, o surgimento em algumas estações de trem, né, até um surgimento voluntário, sem nenhum tipo de política pública, de bicicletários, alguns até bem sofisticados, onde, né, eu tenho ali a guarda de bicicletas ao longo do dia por R$1, e só agora, né, recentemente, eu soube que a Supervia acordou, né, percebeu a importância de valorizar, né, e de tentar, de alguma maneira, formalizar esse tipo de conexão. A gente tem sistemas de bicicletas públicas, né, a primeira delas na cidade de Paris, o Velier, a gente tem Londres, Barcelona, e o nosso Bike Rio, que bem ou mal conseguiu romper, né, a barreira de 1 milhão de viagens sem uma perda de bicicleta, coisa que nenhum desses outros 3 sistemas pode dizer. Né? Por alguma razão que eu desconheço, não houve nenhuma perda de bicicleta até romper a barreira de 1 milhão de viagens. Buscando priorizar, né, o espaço público para o transporte público, né, a gente tem algumas soluções, já foram comentadas aqui no caso de Curitiba, outras cidades brasileiras que também buscaram exercitar, né, essa priorização com a implantação de corredores, no caso aqui a Avenida Caxangá em Recife, mas Manaus tem seu corredor, São Paulo tem um monte de corredores, Belo Horizonte está fazendo o seu agora, Salvador tem um corredor bizarro, está no contrafluxo, enfim. As cidades estão buscando soluções, algumas fora aqui do Rio, né, o Transmilênio, que virou o paradigma aí dos trans, aqui um outro corredor semelhante ao Transmilênio na cidade de Quito. Então a gente está vendo que as cidades estão buscando soluções desse tipo de priorização. Porque nosso sistema de trás, eles, né, já foram comentados, eu sempre registro que eu acho que acerta o Transoeste quando tirou uma faixa do tráfego geral e dedicou ao transporte público, apesar de todos esses outros defeitos, né, e falta de capacidade de atendimento e demanda que já foram citados aí antes de mim. Até a lógica, né, desse sistema, quando eu pergunto, vem cá, onde é que isso se encaixa, né, no plano da cidade, ninguém sabe me responder. Né, simplesmente foram feitos dessa maneira. Buscando oferecer e integrar mais alternativas, a gente tem um sistema também que já foi comentado, chegou a transportar 1 milhão, mas cotidianamente alguma coisa em torno de 850 mil. É, nosso sistema até interessante, porque produz embarque e desembarque em nível, então isso facilita. Alguns sistemas sobre trilho também, como o VLT, né, bem semelhante ao que vai ser feito no Rio, só que aqui no Rio nós vamos dispensar. E eu gosto de mostrar essa imagem aqui pelo seguinte, é o momento que eu vou fazer minha manifestação. Eu sou contra a demolição da perimetral, mas eu também sou contra a manutenção da perimetral, porque é um equipamento destinado exclusivamente a tráfego motorizado, especialmente carro particular. Mas o que se discutia, principalmente lá na FAO,
é a possibilidade de eu reciclar a perimetral, transformando em alguma coisa desse tipo, abrigando o que seria a linha 5 do metrô. Eu não estou inventando nada, esse foi o metrô que propôs a linha 5, ligando os dois aeroportos, através da zona portuária. Então eu já tenho a estrutura lá. Por que eu não faço? Eu levo muito mais gente em sistemas desse jeito do que eu estou levando hoje em 2 faixas por sentido de tráfego. Enfim, são comentários. Perspectiva da gente ter ainda o carro particular durante um certo tempo implicaria em políticas que incentivassem o veículo de menor porte, não o surgimento desses SUVs aí que atravancam mais ainda as ruas, e até mesmo de frotas coletivas. Isso aqui é a experiência francesa do Autolib, né? Como veio o Velib, os franceses estão experimentando o Autolib. Já existem frotas coletivas, até as montadoras já estão investindo nisso. E principalmente projetar conexões. A gente, a todo momento, está fazendo conexões. Agora eu sou pedestre, passo para o metrô, desembarco do metrô, passo para um trem, para um ônibus. Então, facilitar, reprojetar essas conexões. Um simples ponto de ônibus pode ser uma conexão. Então, o que eu tenho que oferecer? Que atributos as pessoas estão esperando? Informação, conforto, segurança, quem sabe até entretenimento, para a minha percepção do tempo de espera diminuir. Então, tem um monte de possibilidades que eu posso explorar, buscando valorizar essas conexões. Até uma calçada, né, um ponto de embarque e desembarque convencional, se eu conseguir facilitar esse embarque nos ônibus, podem também fortalecer essas conexões. Bom, eu achei que eu devia terminar com algumas questões que eu deixo também como provocação. Seriam os desafios para os arquitetos urbanistas aí daqui para frente. Então, eu coloquei, primeiro, estimular no ensino de arquitetura e urbanismo e na nossa prática profissional um envolvimento maior com as questões da mobilidade. Eu ainda vejo colegas com receio de entrar nessa área, entendendo que essa é uma área que não diz respeito a nós. Discordo frontalmente. Nós, arquitetos urbanistas, somos vocacionados, treinados e habilitados a pensar na cidade, a refletir sobre a cidade, a propor coisas para a cidade, e acho que a mobilidade tem que estar presente, sim. Nós temos que avançar nessa área. Projetando novos espaços urbanos que valorizem essas formas novas de circular, mais deslocamentos a pé, deslocamentos maiores, com mais qualidade, com mais conforto, planejando de forma mais intensa e contínua as ações que são voltadas para a mobilidade, sendo que essas ações têm que estar voltadas para a cidade e seus cidadãos. De novo, o transporte não é um fim em si mesmo, existe porque existe uma cidade. E existe sempre essa questão do planejamento. Hoje a gente tem esse problema, e foi claro, a gente vê isso nos debates anteriores, em que existem as questões de governo. Acho que a gente se acostumou mal misturando políticas de governo com políticas de Estado. É preciso separar Estado de governo para que os nossos planos não estejam expostos a mudanças a cada mudança de governo. Eu acho que nessa altura do campeonato, nas condições que a gente vive hoje, planejamento e mobilidade são políticas de Estado, e não políticas de governo, deveriam ser políticas de Estado. Descaracterizando a caixa preta da mobilidade, isso não estou falando só da caixa preta dos operadores, não. Estou falando da mobilidade como um todo. Muita gente tem medo de propor, porque acha que isso é muito sofisticado, tem que fazer muita conta, é quantitativo. Não, não é não. É muito qualitativo, é muito político. Então, antes de mais nada, é preciso planejar. Hoje a gente está acostumado a pular direto para as soluções de engenharia. Eu não estou desmerecendo a engenharia, não. Eu acho que eu acredito muito na engenharia, especialmente na engenharia brasileira, e sei que ela é capaz de produzir as soluções necessárias para os planos que nós devemos fazer. Então, eu acho que essa combinação de um planejamento eficaz e soluções de engenharia são fundamentais para a solução da mobilidade na cidade. E, principalmente, se ele está falando de uma nova cidade, investir em cidadania. E aí, o que eu acho interessante é que você, às vezes, abre o jornal e descobre assim, vários assuntos. Outro dia eu estava fazendo uma comparação entre uma discussão sobre mobilidade e essa discussão sobre a questão da censura, da biografia, com autorização. E era engraçado que no final das duas matérias desembocava no mesmo tema, o tema da educação. Pode chamar de educação cívica, educação urbana, educação de trânsito. Lá fora ele está falando de educação. Infelizmente, isso é uma questão que a gente já sabia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e nós ainda não fizemos nosso dever de casa. Então, é preciso fazer os investimentos em educação para produzir, para gerar um novo pensamento cidadão, uma nova cidadania e, consequentemente, uma nova cidade. Bom, foi o que eu queria trazer, não sei se...